Hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo prático do que eu faria se quisesse chegar primeiro nos meus 10 mil e em seguida nos meus primeiros 100 mil reais de uma forma fácil, sem jogo do tigrinho, sem enrolação, sem qualquer uma dessas coisas. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, se chegou aqui de paraquedas, meu nome é Pedro Guedes, sou economista, criador do canal. Eu quero trazer para vocês um passo a passo prático que funcionou para mim para chegar primeiro nos meus 10 mil e depois nos meus 100 primeiros mil reais. De uma forma que não me levou muito tempo e eu sei que me ajudou bastante. Eu também quero te ajudar para que você chegue no mesmo caminho. Então o que a gente tem que levar em conta aqui primeiro é o quanto você recebe. E aí isso varia muito de pessoa para pessoa, a gente sabe disso, não tem como você simplesmente cravar um valor e estipular todo mundo vai ter isso. Mas a gente pode tirar uma média. Então aqui vamos partir do pressuposto que a gente vai começar com R$ 3.225. É o valor ali que a nossa pessoa vai receber, tá? O que a gente pode projetar aqui no primeiro momento? É que a gente sabe que as pessoas têm gastos, têm despesas, mas o que eu sempre digo aqui, pelo menos você separa 10% para você, tá? Pelo menos 10% ali para você. Então o que é que a gente vai colocar para investimentos? A gente vai colocar 10%. Então, R$ 322,50. Isso aqui seria o quanto você separaria por mês para manutenção ali do teu eu do futuro. Esse aqui seria o teu investimento inicial. E esse investimento de R$ 322 por mês, se a gente fosse traduzir isso aqui ao dia, 30 dias úteis, a gente tá falando ali de R$ 10,7 por dia, tá? Então vamos arredondar isso aqui para R$ 11. Então basicamente a gente estaria aportando ali na casa de R$ 11 por dia. E aí como é que ficaria isso aqui ao longo de um ano se a gente fosse fazer esse esforço mínimo, digamos assim? Eu fiz essa planilha aqui para trazer um pouquinho para vocês do como é que ficaria você aportar R$ 11 por dia e quanto é que daria no final de 4 meses, 8 meses e um ano. Você aportar R$ 11 todo dia e colocasse esse dinheiro no CDB de liquidez diária, que é o que eu sugiro que você faça, até naturalmente se você não tem reserva nenhuma. Por que no CDB de liquidez diária? Porque você está dinheiro emprestando para um banco, resgatar a qualquer momento para uma eventual emergência se precisar. Quando é que CDB de liquidez diária? Cara, você pode colocar no Banco Inter, pode colocar até naquela caixinha do Nubank, você pode optar por um Tesouro Selic também, que é uma ótima opção. Então qualquer investimento desse que renda ali 100% do CDI ou renda a taxa Selic é uma boa opção para você. Agora olha só curioso, você bota aqui R$ 11 todo dia e aí ele vai render os juros do dia, aí você coloca aqui R$ 11, vai render nada no primeiro dia. No dia 2, você vai ter R$ 22, vai render 1 centavo. No dia 3, 33 e 1 centavo, vai render mais outro centavo. E por aí vai. Aí ele só rende nos dias úteis, eu fiz essa conta aqui, e exatamente ao final de 120 dias, ou seja, 3 meses, você vai ter ali, ó, R$ 1.341. E aí eu fiz a mesma conta para os próximos 4 meses, então até o mês 8. Aí vai seguindo o fluxo. No final de 8 meses, você já tem ali, ó, R$ 2.714. E no final de um ano, a gente fecha ali com R$ 4.131. E se a gente for fazer a conta de um ano, R$ 4.131, aportando um valor de 322 por mês, uma taxa de juros que a Selic que hoje está 14,25, em um ano, ó, a gente vai chegar ali em R$ 8.829. Então seria basicamente ali próximo a 2 anos para juntar os 10 primeiros mil reais. O que eu vou dizer aqui para vocês que talvez seja o grande problema é que aqui o grande lance que vocês precisam entender é que a capacidade de aporte de vocês ela é muito importante. Vocês precisam aprender estratégias para aumentar a capacidade de aporte de vocês. Aqui eu acho o ponto-chave da maioria das pessoas que foi o que fez eu mudar a minha concepção do que eu estava fazendo de errado e do como eu consegui ajustar para atingir os 10 mil reais de uma forma mais rápida. É o que eu sempre digo aqui. Existem diversas formas de você levantar dinheiro. Algumas dependem só de você, outras não, mas é possível você levantar dinheiro além do seu trabalho. Vamos lá. Vender alguma coisa ou prestar serviço. No que prestar serviço a gente tem duas formas. Ou você vai prestar um serviço para uma pessoa, você está ali fazendo algum serviço para alguém, ou você pode ir para o outro caminho que exige uma capacidade técnica muito maior. Que é você criar uma coisa, uma ideia disruptiva, alguma coisa muito fora da curva e você vender essa sua ideia. Ou você trabalha para outra pessoa. Como você trabalha? Por exemplo, você é uma secretária doméstica, você é um pedreiro, você trabalha numa empresa, você é caixa do mercado, você trabalha para um escritório, enfim, presta um serviço para alguém. Eu acredito que a forma mais rápida de você levantar dinheiro é você vender coisa. Talvez dê mais trabalho quando o negócio cresça, mas eu acredito que a forma mais rápida de você levantar dinheiro se chama comprar e vender. Você compra e vende coisa. Na minha jornada, né, eu comecei prestando serviço para alguém. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu limpava refeitório da faculdade que eu estudava. Eu prestava bico de jardinagem. E assim, cara, são serviços que você recebe pouco porque eu não tinha conhecimento técnico nenhum. Eu não conseguia vender o meu conhecimento. E aí acabava que as pessoas pagam pouco mesmo porque, puta, é um trabalho que, assim, qualquer um consegue exercer aquela função. Acaba que realmente paga mais. As pessoas não valorizam tanto esse trabalho. E aí eu decidi, quando eu voltei pro Brasil, eu decidi optar por comprar e vender. A coisa mais
rápido. Eu gostava muito de paçoca na época, cara, eu comia muita paçoca. Eu comia coisa de 5 paçocas por dia, por isso é muita coisa, assim. Mas, cara, tá na hora de eu fazer um dinheiro com isso. Eu peguei essas benditas paçocas, vou deixar até uma foto aqui, e peguei essas paçocas e fui vendendo no sinal. Peguei paçoca, comprava e vendia. Vendi, só que, cara, era um trabalho muito desgastante, era realmente perigoso, e eu descobri que ele não tinha como escalar tanto. Ou seja, eu exponenciar aquilo ali. Foi quando eu decidi trazer da China a cópia dos AirPods. E quando eu trouxe da China, eu revendia. Eu comprava os AirPods por R$50, uma cópia deles, né, o paralelinho, e vendia por 150. Então, por ali eu tinha uma margem muito boa. Eu comprava uma coisa por 50 e vendia por 150. E fiquei nesse processo e rapidamente eu cheguei nos meus R$10.000. Foi a maneira mais rápida e fácil que eu achei de chegar nos meus 10 primeiros R$1.000. Comprar esses paralelos de AirPods e vender. No primeiro momento, eu comprava e o que eu vendia, o lucro da operação, eu reinvestia e trazia mais. Reinvestia, trazia mais, reinvestia, trazia mais, e até no momento eu conseguia tirar o lucro. Aí simplesmente foi fácil chegar nos 10 mil. Mas, como eu disse, eu vendia paralelo, não pagava imposto, e aí o negócio não tinha como escalar. Nessa época eu já estava muito engajado dentro do mercado financeiro, já, cara, ia atrás, lia muito. Queria até certificação nessa época. E aí eu comecei a prestar, a vender o meu serviço, só que agora um serviço mais técnico, um serviço capacitado. Era diferente do que eu fazer jardinagem ou limpar banheiro. Eu estava vendendo conhecimento que poucas pessoas tinham. Então ali eu consegui cobrar mais caro na minha hora. Eu lembro que quando eu comecei, a minha hora de trabalho era R$12,50. Eu lembro dos meus primeiros alunos que eu cobrava, pra você ter uma ideia, eram 4 reuniões de 1 hora cada reunião e eu recebia R$50 por mês. Cara, era R$12,50 a minha hora. Era muito pouco, tá? Para o conhecimento que eu tinha. Não sabia como precificar também, enfim. Mas foi de grande serventia, de grande aprendizado. Eu tava começando a aprender, era o que tinha. E o que é que eu digo? O mais importante aqui nesse momento é você buscar jeitos de aumentar o seu aporte. E eu vou te mostrar o porquê. Essa é outra planilha aqui que eu fiz. Eu vou deixar o link na descrição para vocês entenderem o porquê é importante você aumentar a sua renda, do porquê é tão importante. Vamos pegar mais uma vez a taxa Selic de hoje, 14,25, e você ali vai aportar, como a gente viu, os R$322 por mês. Se a gente para no final de um ano, chega naqueles R$4.000 que a gente viu. Se a gente para no final de 2 anos, a gente chega a R$8.000, como a gente viu, R$8.900. Os teus aportes foram responsáveis por R$7.200 e os juros do período deu R$8.904. Agora, por que é muito importante você conseguir, nessa primeira fase da sua vida, os seus primeiros 10 primeiros R$1.000 e 100 primeiros R$1.000, você aumentar os teus aportes? Porque por mais que você consiga um rendimento de 17%, olha só a diferença. Você foi de 8.904 para 9.138. Você vê que a diferença não é tão grande, de 8.900 para 9.100. Cara, dá uns R$300 aproximadamente. A diferença nem é tão grande assim. Agora note que se eu subir meus aportes para R$400 por mês, olha só que diferença faz. Note que eu saí de R$8.900 para R$11.000. Dá uma diferença muito maior. Isso porque a gente aumentou R$70 por mês. Então veja que se a gente for para um ano e a gente conseguir aportar R$500 por mês, um pouquinho a mais, a gente chega nos 6.000. Se a gente bota os R$600, 7.000. Se a gente bota R$800 em um ano, a gente já consegue chegar em R$10.000. Ah, Pedro, mas botar R$800 de investimento é realidade para todo mundo. Tudo bem. Vamos baixar um pouco? Vamos deixar nos R$600 por mês? A gente fala 18 meses, que é um ano e meio, já passa dos 10.000. E se você quiser os 10.000 cravados nisso aí, R$500 por mês. Em 1 ano e 8 você já chega nesse período. Então note como é importante você aumentar seus aportes. Outro ponto que eu vejo muito que a pessoa foca que, eu quero bater 1 milhão, quero bater 100 mil. Só que você não chegou nem nos 10 ainda. Facilita muito a tua jornada você quebrar isso em escada. Primeiro tenta alcançar os 1.000. Dos 1.000 você vai para o 10.000. Do 10.000 você tenta alcançar os 100 mil. E dos 100 mil você vai para o primeiro milhão. As pessoas subestimam muito isso. Mas, cara, essa jornada dos 10.000 até os 100 primeiros mil, eu vou contar pra vocês que foi a jornada mais difícil que eu tive. Se você parar pra ver, dos 100 mil até o milhão, você multiplica por 10. E dos 10.000 até os 100 mil, você multiplica por 10 também. Só que a dificuldade de você ter constância nos aportes, de você se dedicar em aportar cada vez mais, em estudar para investir melhor, esse contexto, essa disciplina, essa virada de chave dos 10.000 até os seus 100 primeiros mil, quando você está iniciando, é onde vai te definir como investidor. É onde vai colocar você ali dentro daquele caminho que você realmente precisa, de ter constância, aporte e disciplina. O seu foco se você não tem 1.000, foca em ter 1.000. Se você tem 1.000, foca em ter 10.000. Se você já tem 10.000, foca em ter 100.000. Vai nesse passo a passo. Não queira simplesmente chegar e dizer,
não, eu já vou pular pro meu primeiro milhão, eu já quero o primeiro milhão. Você não chegou nem em 10 mil ainda. Outro conselho que eu posso dar para você é foque em ter mais renda. Foque em aumentar sua capacidade de renda. Se você não sabe como, cara, compre e vende alguma coisa. Presta algum serviço no final de semana. É o famoso trabalho após o trabalho. Presta um serviço a mais. Vende alguma coisa para alguém. Isso facilita você chegar nessa jornada porque acelera o teu processo. Se a gente pega os mesmos R$222 e quer chegar nos primeiros 100 mil, vai precisar de aproximadamente 134 meses. 134 meses vão dar, 11 anos, para vocês terem uma ideia. Agora vamos pegar os R$600 que a gente havia estipulado. Olha só, se a gente for contabilizar aqui, 94 meses é o tempo necessário para a gente chegar ali nos 100 primeiros mil aproximadamente. E se a gente for fazer isso, 94 dividido por 12, a gente tá falando ali, de 7,8 anos. Então note que em 7,8 anos a gente já consegue os 100 primeiros mil se a gente for para R$600 de aporte. E se você souber aprender a investir, olha só, hoje você consegue 16% de rendimento ao ano. Você consegue baixar isso aqui para aproximadamente 7,5 anos. Então note que você aumentar sua capacidade de aporte acelera muito a sua jornada. Isso você começando do zero hoje. Se você já tem algum valor investido, nem seja R$1.000, já ajuda. Você tem R$1.000 já investidos, você já cai um pouquinho para 89 meses, 7,4. Se você tem R$10.000 investido, olha só como facilita a sua vida. Você já cai ali para 6,2 anos. Então note que o que você precisa entender aqui tem que primeiro dar tempo ao tempo. Segundo, é cada vez mais aumentar os seus aportes. Isso aí você vai conseguir através do aumento da sua renda. Investir bem ajuda muito. Se você não sabe como investir bem, cara, entra no IZT, tá? Primeiro link da descrição, você vai ter acesso ao meu curso completo de investimentos que eu te ensino como você realmente tem autonomia para investir nos melhores ativos no Brasil e do exterior e acelerar o processo via rendimento. Mas entenda que alguns fatores chaves para você investir não é só rendimento, é tempo e aporte. Então, essa compra e venda no fim do dia tá ligado a você ganhar mais, certo? Então, o que eu faria? Eu começaria a ganhar mais. Eu daria um jeito de ganhar mais. Como? Comprar e vender, prestar mais serviços, buscar maneiras de aumentar sua fonte de renda, porque aumentando sua renda você consegue acelerar esse processo. Lembre sempre que você precisa também, investir melhor e dar tempo ao tempo. Esses aqui são os pontos chaves para você sair dos 0 até o 1.000, 10 mil e 100 mil. Esse aqui é o segredo. Um passo a passo que não tem erro é você fazer isso aqui. Então, eu espero que esse passo a passo aqui tenha ajudado você. Foi isso aqui que eu fiz para poder chegar rapidamente nos meus primeiros R$10.000 e depois disso eu escalei para os meus primeiros R$100.000, mas eu entendi que a minha virada de chave estava em ganhar mais. Depois que eu aprendi a ganhar mais, eu fui atrás de investir melhor. E o tempo eu deixo ele cada dia mais fazer o seu papel. Então, primeiro foco em ganhar mais e depois investir melhor. Claro, se você já investe, deixa separado ali 10% da sua renda, cara, bota no CB liquidez diária. Aloca ali em algum investimento para facilitar o teu rendimento. Vai ter ajudado vocês? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like se você não deixou ainda, se inscreve no canal, é muito importante. Até o próximo vídeo.